Fala, pessoa querida! E aí? Rapaz, professor Vitão aqui na área, dando sequência nessas videoaulas de Química. Hoje, continuando com tabela periódica, vamos entrar nos assuntos de propriedades periódicas. Que, assim, nada mais são do que propriedades, características dos elementos químicos, né? Que variam periodicamente na tabela periódica. Por isso, propriedades periódicas. Faz sentido? Faz muito sentido, né, gente? E para começar esse assunto, a gente vai falar de uma propriedade periódica extremamente importante, que é o raio atômico. E também um pouco do derivado dele, que é o raio iônico. Vou falar disso aqui hoje, beleza? E para falar mais sobre o raio atômico e o raio iônico, vamos para a nossa lousa aqui, ó, já de cara com a definição, né, do que é o raio atômico. E digo mais, essa definição aqui serve tanto para raio atômico quanto para raio iônico. O que é isso, né? É a distância do núcleo até o seu último elétron. E agora vamos ver como que o raio atômico se comporta na tabela periódica. Então, como que ele varia conforme a tabela periódica, beleza? E para isso, vem aqui, ó, para a nossa tabela periódica, em branco ainda, mas eu coloquei aqui, olha, nossa tabela, dois elementos químicos em destaques, tá? Eu não coloquei, aqui está sem elemento químico, mas eu já escrevi ele aqui do lado, tá? Esse elemento químico aqui está rasurado no segundo período é o berílio, tá? No quarto período, esse cara aqui é o cálcio. Por que eu rasurei esses dois elementos? Porque são dois elementos químicos que pertencem à mesma família, né? Os dois são da família 2, os metais alquilos terrosos. E a ideia aqui é ver como que o raio atômico se comporta com elementos químicos do mesmo grupo, da mesma família, beleza? Então, por isso que eu destaquei esses dois elementos, tá? Então, vamos observar aqui. O berílio está no segundo período. Então, a gente sabe que o átomo neutro de berílio vai ter dois níveis eletrônicos, duas camadas de elétrons, beleza? E já o cálcio está no quarto período, então o cálcio neutro vai ter quatro camadas de elétrons, quatro níveis eletrônicos, ok? Então, fica até razoável pensar que o raio atômico do cálcio, né, a distância do núcleo do cálcio até o seu último elétron, vai ser maior do que o raio atômico do berílio, né? Afinal de contas, o cálcio tem quatro níveis de elétrons e o berílio tem apenas dois. Então, fica fácil pensar isso, né, gente? Então, seguinte, na mesma família, no mesmo grupo, o raio atômico ele vai aumentar sempre de baixo, de cima para baixo, né? Então, quanto mais para baixo está o elemento químico, maior vai ser o raio atômico dele, beleza? Tranquilo isso, né, gente? Isso acho que é bem fácil de chegar na conclusão. Afinal de contas, quanto mais camadas eletrônicas, maior vai ser o raio. Beleza, ok. Mas e se a gente tiver dois elementos químicos com o mesmo número de camadas? Como fazer nesse caso? Como se comporta o raio atômico nesse caso de dois elementos químicos com o mesmo número de camadas? Vamos ver. Aqui, ó. Nesse caso, mais dois elementos químicos destacados. Aqui na ponta esquerda, o sódio, que tem símbolo Na e número atômico igual a 11, né? E o cloro, que tem número atômico igual a 17 e símbolo Cl. Ambos pertencem ao terceiro período da tabela periódica, ou seja, isso quer dizer que os dois vão ter três camadas eletrônicas quando neutros. Então, o sódio aqui tem três camadas de elétrons e o cloro também tem três níveis de elétrons. Beleza?
E aí, nesse caso, qual dos dois tem maior raio? Para isso, vamos lembrar o seguinte: carga positiva sempre atrai carga negativa. Lembra? Os opostos se atraem. E aí, nós temos no núcleo prótons, que são positivos. E nas camadas eletrônicas, nós temos elétrons, que são negativos. Então, vai existir uma força de atração entre núcleo e elétrons, certo? E aí, quanto maior for o número atômico, quanto maior for a carga positiva no núcleo do átomo, maior também vai ser a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons. Então, menor vai ser o raio. Faz sentido? Então, ó, comparando sódio com cloro, pelo fato do cloro ter maior número atômico, maior quantidade de prótons no núcleo dele, o cloro vai ter um menor raio atômico, por conta que a atração vai ser maior, aí o raio vai ser menor. Pegaram? Então, gente, no mesmo período da tabela periódica, né, comparando qualquer elemento químico que pertence ao mesmo período, o raio vai sempre aumentar da direita para a esquerda. Então, o raio atômico cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda na tabela periódica. Tá? Ou seja, dá para concluir que o átomo com maior raio atômico vai ser o átomo de frâncio, que é esse carinha aqui, né? Na ponta esquerda, na última linha ali da tabela. Beleza? Galera, isso aqui é o raio atômico. Porém, nós temos um derivado do raio atômico, que é o raio iônico. A ideia é a mesma, é a distância do núcleo até o último elétron. Só que ao invés de ser um átomo neutro, nós temos agora íons, né? Por isso raio iônico. Faz sentido? Faz muito sentido. Então, no caso de um raio iônico, como que o raio ele é alterado nesse caso? Vamos pensar aqui em um cátion e em um ânion. Bora lá. Vamos começar aqui com o cátion, beleza? Então vamos olhar primeiro para o sódio, né? Ele neutro e ele iônico. Como se comporta o raio? Bom, o átomo de sódio neutro, ele vai ter aqui 3 camadas de elétrons, tá? E o sódio tem tendência a perder elétron. E o elétron que vai perder, nesse caso, é sempre o da última camada. Ele vai perder esse único elétron que ele tem na última camada. Então, o sódio mais o sódio positivo, né, ele vai ter, no caso, 2 camadas de elétrons, não mais 3. Tá? Então, o sódio mais ele perde uma camada que tinha quando neutro. Ou seja, fica fácil concluir que o raio atômico, né, do sódio neutro ele vai ser maior do que o raio do sódio catiônico, né, do sódio positivo. Então, isso vale, gente, para geral. Aqui eu peguei o sódio como exemplo, mas, via de regra, um cátion, quando comparado com o seu átomo neutro, tem um raio menor, o cátion, do que o átomo neutro. Beleza? Compreendido aqui o que é a variação de raio de um cátion, de boa? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo tranquilo para você. Beleza? Mas vamos seguir agora para um raio iônico de ânion. Para exemplo, eu trouxe aqui o flúor, né? Que quando neutro tem 9 prótons e também 9 elétrons. Os elétrons distribuídos ao longo de 2 camadas eletrônicas, né? Então, o átomo neutro de flúor tem 2 camadas eletrônicas, uma com 2 elétrons e a segunda com 7 elétrons ao todo. Ok? E aí vamos supor que o flúor ganhou
um elétron, né? Formou a espécie fluoreto, né? Que é o F-. Nesse caso, o raio iônico do ânion fluoreto vai ser maior ou menor do que o átomo neutro de flúor? Gente, para ter esse raciocínio, vamos pensar o seguinte: os iguais se repelem, tá? Então, cargas iguais vão ser repelidas. E aí, para e pensa comigo. Nós temos 7 elétrons em uma camada. A gente vai colocar mais um elétron nessa camada que já tem 7. Então, você já tem 7 cargas negativas. Vou colocar mais uma. O que vai acontecer? Uma repulsão geral, certo? Para poder adequar a camada agora com 8 elétrons. Beleza? Então, por conta dessa repulsão entre os elétrons, o raio do fluoreto vai aumentar. Beleza? Então, a ideia é que um ânion aumenta o raio em relação ao átomo neutro. Então, o fluoreto aqui vai ter um raio iônico maior quando comparado com o átomo neutro de flúor. Tá? E isso é regra geral. Tá? Via de regra, o ânion tem um raio atômico maior do que o átomo neutro do mesmo elemento químico. Tá? Então, cátions têm tendência a diminuir o raio, né, do átomo neutro, e ânions, quando formados, aumenta o raio de um átomo neutro. Beleza? E isso serve não só para mesmo átomo, né, no caso sódio e sódio mais, ou então flúor e flúor menos. Mas isso serve também para átomos de elementos químicos diferentes. Se a gente comparar átomos de elementos químicos diferentes, porém isoeletrônicos, com o mesmo número de elétrons, essa ordem vai ser mantida. Quer ver? Dá uma olhada. Aqui, ó, nós temos sódio, neônio e flúor. O sódio mais, né, ou seja, é o cátion do sódio, ele vai ter 11 prótons no núcleo e 10 elétrons ao todo distribuídos em duas camadas. O neônio, ele é um átomo neutro, ele tem 10 prótons e 10 elétrons também distribuídos em duas camadas. E por fim, nós temos o flúor menos, que tem 9 prótons e 10 elétrons distribuídos em duas camadas. Então, todos os três têm 10 elétrons totais, certo? Então, eles são isoeletrônicos, né? Mesmo número de elétrons. Falamos sobre isso em outras aulas. Mas, nesse caso, qual que é a ordem de raio? Qual que tem o maior raio, o menor raio, enfim. A ordem se mantém, olha. O sódio, ele é positivo, né? Então, o cátion, ele vai ter um raio atômico menor, raio iônico, né? Menor, se a gente comparar ele com o neônio, que é um átomo neutro, né? E também vai ser menor comparado com o flúor menos, que vai ser o átomo maior entre os três aqui que a gente está comparando, né? Então, repara que a ordem ela se mantém mesmo com elementos químicos diferentes, porém isoeletrônicos, né? Então, o cátion, menor raio, o átomo neutro, um raio intermediário, e o ânion, o raio maior entre os três aqui isoeletrônicos. Beleza? Gente, ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? Tem alguma angústia no coração? Vitão, eu não entendi esse assunto. Vitão, isso aqui explica de novo para mim, por favor. Pergunta aqui embaixo, tá? O comentário está aqui para isso. Então, vai aqui embaixo, comenta. Vitão, explica melhor sobre isso aqui. Eu vou explicar tudo para você com a maior tranquilidade do mundo. Beleza? Então, não se acanhe e pode perguntar, pode comentar o que você quiser aqui abaixo. Beleza? E na próxima aula a gente vai seguir na tabela periódica, comentando sobre propriedades periódicas, dessa vez
abordando mais o tema de energia de ionização. Um assunto bem interessante, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Vamos lá? Então, ó, abraço e fui!